Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, que o nome dele seja glorificado, exaltado, amém? Que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos, amém? Vamos lá, que o Espírito Santo de Deus possa nos dar discernimento, direção, sabedoria e paz, amém? Continuamos o livro de Mateus, capítulo 24, para a honra e glória do nosso Deus. Hoje o dia está abençoado, receba a bênção aí também, em nome de Jesus, amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Toma posse aí. Vamos lá, o sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído no templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Construções do templo, hein? Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É aquele negócio, né, gente? O pessoal acha que o templo é que é santo às vezes, né? Vamos dizer assim, e santo é o nosso Deus, né? Santo é o Senhor. Temos que tomar cuidado com isso aí, tá? Às vezes a gente tem alguns ambientes de oração que nos deixa assim, cada um tem seu cantinho, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas às vezes acabam idolatrando algumas construções, né? E isso aí, o Espírito Santo tem que falar com cada um, dar o discernimento, amém? Então vamos lá. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederam estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Gente, essa parte aqui, nesses dias atuais, a gente tem que guardar ela. Mateus 24, 5. Lembra sempre disso aqui. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Tá? E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ué, estou lendo o jornal de ontem aqui, eu estou confundindo, não estou não? A Bíblia aqui no capítulo 24, 6, vê aí se está certo na sua Bíblia aí também. Mas não vamos ficar preocupados não, né? Porque ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Gente, eu acho que eu estou lendo um negócio errado aqui. Confirma na sua Bíblia aí. Se isso aqui é o jornal, alguma coisa. Vocês desculpem, tá? Eu estava falando desse jeito, mas é para vocês prestarem um pouco atenção aí. Vamos lá. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados. Então, olha só. Se você quer dar continuidade nessa vida com Deus agora, não pensa que vai ser fácil não. Porque aqui está falando. Sereis atribulados e vos matarão. Você está pronto para morrer por Jesus? Você está pronto para morrer por Deus? É isso aí que está falando aqui. Não está falando coisinha bonitinha não, que para te enganar não. Tá? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Vocês estão vendo se eu vou durar muito, né? Só pela misericórdia de Deus, mas glória a Deus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por isso, gente, que nós precisamos do amor. Vocês estão vendo o amor? Amor ao próximo. Nós lemos ontem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. As leis e os profetas seguirem depois isso. Salvo engano, tá? Não tem engano, né? Engano não é de Deus. Aqui, tá no número capítulo 22. Depois vocês lerem lá. 38 a 40. Tá? Lê do 34 a 40. Confirme isso aí que nós estamos falando. Que aí no final, aqui no 40, fala lei e dos profetas. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Tá? Então vamos lá. Perdi aqui. Aquele, porém, vou repetir aqui o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. Preservar até o fim. Não é um meio do caminho e depois sai fora, não. Tá? É até o fim. Então nós temos que resistir. Esse exército tem que ser forte. Esse treinamento nosso aqui é forte. Não é para qualquer um, não. Quem está achando que é moleza, não. Esse aqui é o exército mais poderoso do mundo, que é o exército de Deus. Amém? E assim, é atacado toda hora. Então, quem está aí de soldado aí, tem que permanecer firme e fazer academia todo dia aí na sua casa, exercitar a fé, exercitar a leitura, exercitar oração, jejum, fé, amor. Amém? E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, antes que venha o fim, o evangelho tem que ser pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Para depois não falar que não avisou. Tá vendo como é que Jesus é? Ele dá chance para todo mundo, para mim, para você. Vai pelo amor ou vai pelo dor. Mas né, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então tem muito mistério aqui, né? Mas, vamos lá. A grande tribulação, 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, nós vamos ler lá depois, um dia desse, em nome de Jesus, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Isso aqui lembra muito aquela história lá de Gênesis, quando Deus, né, enviou os anjos lá para acabar com Sodoma e Gomorra, e o pessoal quis ficar lá ainda no pecado. E tanto é que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Nós vamos chegar nessa parte lá no livro de Gênesis, viu? Pode ser que no dia que você for ver esse vídeo, já esteja lá, numa outra playlist. Amém? Então vamos lá. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Larga tudo e vai embora. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Tá entendendo? É igual quando tem um problema sério, uma catástrofe que for, né? Igual, por exemplo, um prédio, às vezes, quando ele está dando indício de desabamento, as pessoas, às vezes, a Defesa Civil, alguns órgãos, permite que as pessoas voltem lá para tirar seus pertences, né? Algumas coisas, carteira de identidade, esses negócios todos. Tem país aí que o pessoal já deixa ter uma malinha pronta, tem uns bunkers, tem tudo. Mas está dizendo o seguinte: larga tudo. Você está pronto? Então vamos lá. Então por isso que tem que deixar tudo organizado, né, gente? Que a qualquer momento, a qualquer hora,
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inferno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Ó, como é que Deus é bom. Até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, se vai ser uma coisa que, se vocês acharam que lá para trás teve coisa ruim, essa época aí, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Gente, eu tenho uma situação com relação a isso, muito interessante, porque é o seguinte, olha só para vocês verem, quando a gente está num lugar que está desagradável, por exemplo, você está lá no hospital esperando ser atendido, o tempo não passa. Quando você está, às vezes, num lugar, por exemplo, um lugar que você gosta, num clube, numa praia, ou de férias, não sei, o tempo parece que passa rápido demais. Mas olha para você ver como é que Deus, o que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo que os tempos parece que estão muito mais rápidos, não é assim? E o que eu tenho uma percepção disso? Que nesses finais dos tempos, tá aqui, ó, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, é o que eu falei um dia da ampulheta, parece que nesse finalzinho o tempo está passando muito mais rápido para a gente sofrer menos. Porque, não é verdade? Vamos lá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Tá? Então, quem falar que é Cristo, Rani Cristo, alguma coisa assim, vocês não acreditam não, viu, gente? E vai vir por engano. Você vê, nós estamos vendo lá em Gênesis, vendo em Salmo, vendo em outros livros aí, que parece, mas não é. Correto? Então vocês têm que fazer consulta do Espírito Santo de Deus, acostumar, porque quando não tiver mais condição de a gente usar a Bíblia e outras coisas, o Espírito Santo, você tem ele pertinho de você para te revelar a situação. Amém? Então vai existir falsos profetas, vão falar pessoas que vão vir de Jesus e vou te falar qual que é a arma do negócio. Não vai vir quando você estiver forte. Vai vir justamente na hora que você tiver. Lembra de Jesus lá quando foi tentado no deserto? Fome, sede. Vai ser em cima da sua necessidade que vai vir um manjar. Né? Vai vir às vezes, por exemplo, você está lá num relacionamento que teve problema, aquele negócio todo, aí vai vir uma pessoa que conhece uma, que consegue ver o futuro e tal, na hora que você assusta, você está entrando no meio daquele negócio. Vai vir uma que vai dar um jeitinho, que é só você fazer uma simpatia, um negócio ali. Gente, vocês entenderam o mistério, entenderam? A gente tem que tomar cuidado, orar e vigiar. Ah, hoje eu vou ler o meu negócio do dia para ver. Poxa, vamos lá, né? Eu não estou falando que eu nunca enganei, não. Entendeu? Eu estou falando para vocês, é porque nós temos que conhecer a verdade para libertar dessas coisas. Entendeu? Porque numa dessa, depois não tem jeito não. Depois, numa hora dessa aí, se a gente, depois, vocês entenderam, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, é o 23, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vide que vô-lo tenho predito. Vide que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago, aqui ó, vocês lembram dessa música? Eu vou ler aqui, vocês vão lembrar.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim haverá a ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu vou tentar lembrar aqui. Porque assim como é que é? Relâmpago que sai do Oriente, que mostra o Ocidente, aí há de ser a vinda do Filho do Homem. Vocês lembram disso? Como é que é? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra do Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu não esqueci, viu? Mas tudo bem. A vinda do Filho do Homem. Antes disso aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, o seguinte. A gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus, a Deus, para nos dar discernimento. Inclusive de espírito, tá? Teve um dia desse que pouco tempo agora, eu vi uma igreja no Rio de Janeiro. Eu falei assim, eu gosto muito de visitar a igreja, tá, gente? Igreja não, templos, né? Ou casas de oração. Da mais simples, da outra, eu gosto de fazer isso, eu não sei, assim, que mistério que é esse. E como já teve numa outra ocasião, que estava fazendo, né, isso aí já tem alguns anos, estava fazendo um maior sucesso na televisão. Aí o que acontece? Você está naquela época, às vezes, de desespero, né? Você faz qualquer coisa, às vezes, santa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui nessa igreja, numa outra, né, teve uma no Rio, uma na capital de São Paulo, tem uma no interior de São Paulo muito boa, viu, gente? O cara é formidável. Aí eu vou até comparar aqui para vocês. E eu fui nessa igreja na capital de São Paulo, e quando eu entrei na igreja, o pessoal fazendo aquela gritaria, fazendo aquele tempo todo, mas eu vou falar a verdade para vocês, eu não senti a presença de Deus. E naquela época eu até fiquei um pouco chateado comigo, porque eu falei assim, nossa, será que eu estou tão frio assim, meu Deus, e tudo. E lá na frente depois, eu fui observar que aquele espírito ali ele não era de Deus. Isso aconteceu no Rio de Janeiro também. Estava fazendo um sucesso danado o negócio, eu falei, eu vou lá. Cheguei lá, eu vi algumas coisas assim, eu pedi no Espírito Santo de Deus, eu também não. Não é a mesma coisa de você ir, às vezes, numa casinha de oração, com a pessoa que vive, ela serve a Jesus. Não tem como a pessoa, sabe? Da mesma forma que teve numa cidade, no interior de São Paulo, próximo de Campinas, que eu nunca vi um negócio daquilo, eu até arrepio, só de lembrar. É uma coisa assim, que sobrenatural, sabe? Você vê o poder de Deus, o agir de Deus mesmo. Eu recebi uma unção lá que eu vou falar com vocês que é o que está me, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, pedir discernimento, porque muita coisa é igual Denorex, parece, mas não é. Tá? Algumas pessoas podem chegar perto de você, fazer alguma, né? Tem muito isso, gente, alguns montes, né? As pessoas vão orar, tem muita gente com espírito de engano, fica revelando coisa que não é revelação de Deus. Parece, mas não é. É igual a pessoa que lê carta, aqueles negócios, não é de Deus. Então, igual esses dias a menina falou assim, nossa, eu fui num lugar que eu estava com problema num relacionamento. Você acredita que uma amiga que me falou? Aí ela falou assim, você acredita que a mulher me contou tudo? Conta, gente, conta. Se a gente vê a origem das coisas, existia. Todo mundo era anjo, tinha poder. E aí depois, só que um rebelou contra Deus e
e aí permaneceram os anjos de Deus. Só que o poder de Deus é infinitamente mais. Então, né? Isso aí é um outro mistério aí para frente que nós podemos falar para não ficar muito extenso aqui e não gerar mais polêmica, né? Vamos criar músculo primeiro para depois a gente... Não é verdade? E o Espírito Santo vai revelar isso aí para vocês. Então vamos lá. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eita, Maranata, vem Jesus, né? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu como poder e muita glória. Poxa, tinha que ficar feliz de ver Jesus, né? Mas aí eles vão aumentar, né? Porque ficaram olhando para trás, ficaram deixando para lá. Por isso que nós precisamos de tomar essa consciência. Isso é para mim, para você, para todos. Aqui, no versículo anterior, um dos versículos anteriores que nós lemos aqui, que ele fala até o fim. Nós temos que perseverar até o fim. Se começar, né, igual a situação lá da fé, né, a semente caindo em boa terra, a outra nos espinhos, tudo. Se começar muito bem e depois não continuar, não adianta. Então, por isso que nós temos que ficar firme um com os outros, com amor. Aquela ovelha que afastou, aquele irmão que afastou, haja com amor, não condene. Ah, ele estava na igreja, ele foi para o boteco, vai lá com amor. Entendeu? Porque você não pode tratar... Como é que você vai resgatar as pessoas sem amor? Né? Você acha certo você ver um animal lá que eles começam a querer adestrar o bicho e começam a machucar o bicho, bater no bicho? Então, não é bacana quando pega e vai tratando, vai servando ele ali, vai cuidando direitinho, daqui a pouco ele está comendo a sua mão. Então, a gente tem que tratar o ser humano com amor, não é espancando, acusando e fazendo ruindade, não, entendeu? A trave no olho, sabe? Tem muita gente boa, então vamos lá. Então, aparecerá no céu os sinais do Filho do Homem, 30, o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, nossa trombeta aí, ó, no final, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ai, tem dia que dá vontade de ir, né? Mas Deus manda a gente trabalhar. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo do verão. Então, o que está querendo falar a senhora? Um agricultor, né, igual ontem a gente estava olhando uma espiga de milho, e aí uma pessoa falou assim, olha, está dando já isso, vai acontecer aquilo. Então quem é agricultor, né, ou quem é cozinheiro, já sabe as etapas, as fases das coisas, que ocorre uma situação e logo em seguida vai ocorrer outra, né? Então aqui estava falando da figueira, porque era uma coisa comum, fazia o azeite. Não, figueira não fazia azeite, não, vocês me perdoem. Quem faz é oliveira, né? Foi mal aí, tá, gente? Mas é bom que vocês prestaram atenção. Então, tá vendo como é que a gente tem que tomar cuidado, né? Para não errar as coisas. Então, o que acontece aqui? Aqui está falando na parábola que a figueira, quando já está com os ramos, já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo do verão. Então já é uma fase, já é um sinal, né? Que a estação está entrando, outra estação.
Então as pessoas já marcavam o tempo pelo vento, pelas plantas, né? Já sabia aí a coisa. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, quando a gente vê esses sinais, temores de guerra, parará, pororô, pororô, né? Que tem umas palavras que a gente não pode falar aqui, mas depois vamos falar, já está dando indício do verão aí, certo? Já tá, no caso nosso, já está dando indício da vinda de Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tá vendo por que a Bíblia é, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, falar, Jesus vai voltar dia 19 de não sei o quê. Ninguém sabe. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe o dia e a hora. Se a pessoa falar, né, 2000, tinha um ditado falado, 2000 não passará. Não, tem indícios que vão chegar o verão, né? Mas não sabe, ninguém sabe a hora certa que vai ser, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Como é que tem o Gênesis e tem essa situação, é tudo um mistério só? Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Todo mundo riu de Noé, né? Quando ele estava falando na época. Vão lá em Gênesis, aí vocês vão ver. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos assim, será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O povo vai sumir. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Será que é por isso que eles já estão fazendo uns carros aí que o motorista não existe? Para não ter problema, né? Sei não. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, se o pai de família soubesse que hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É assim? Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que está falando aqui? Se a pessoa for trancar a porta, sabe, se alguém avisar e sabe que vai trancar a porta só na hora que o ladrão for, né? O que nós normalmente a gente faz? A gente põe alarme, põe câmera, põe uma série de coisas para prevenir. Então, nós também temos, porque ninguém sabe o certo horário do ladrão, porque senão a gente já, não é assim? Numa situação normal aí. Então é isso que a vida que ele fala como ladrão é justamente isso, porque ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, mas nós temos que estar já prevenidos, nós temos que estar prontos, amém? A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a teu tempo? Servo com servo, é o servo do servo, beleza? Como se fosse uma hierarquia aí. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se, e passa-se a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e a hora que não sabe.
e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ó, isso aqui para gente que tem empresa, né? Para gente que tem filho e essas coisas todas, o respeito, ele não é você... Olha como é que você diferencia um puxa-saco de uma pessoa que te respeita. É quando você está longe. Sabia? Por quê? O puxa-saco, quando ele está na sua frente, vamos falar assim, ele quer te agradar, ele quer te coisar, quer levar coisa, rir e tal. E quando ele está longe de você, ele não tem respeito, ele fala às vezes mal, além de ser falso e etc e tudo. O respeito é quando você fala assim, meu filho, você não pode hoje mexer no celular e você vai trabalhar. E quando você volta, alguém, e aí nesse meio termo, às vezes uma pessoa chega perto dele e fala assim, não, seu pai não está, não pode mexer no celular. Aí ele fala assim, meu pai falou para eu não mexer e eu não vou mexer. Até que ele fala para que eu posso mexer de novo. Esse é o respeito. O respeito você não adquire com violência. Você não adquire com ele com violência. Porque na hora que você não estiver perto, a criança vai fazer. Eu tenho um filho, eles não moram comigo, né? Eu sinto muito com relação a isso, mas Deus tem propósito e acontecia isso. Eu nunca bati nos meus filhos. Na verdade, eu acho que uma vez, porque um bateu no outro. Um é maior do que o outro, são 2 filhos. Então, o que acontece? Eu falava para o meu filho, olha, hoje você não vai mexer em tal coisa. Podia ir a moça que ajudava a gente em casa, a secretária, qualquer pessoa chegar perto dele, vó, não, seu pai não tá, não. Ele falou assim, meu pai falou para eu não fazer, e enquanto ele não falar para eu não sair disso aqui, eu não posso. Esse é o respeito. Agora, você quer ver uma outra situação? Se ele, naquele instante, que eu não tivesse presente, ou você, ou, né, ou no serviço, ou o que for, a pessoa, um funcionário, aquela coisa, na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Né? Um filho não pode mexer isso. Aí você vira as costas, ele vai e mexe. Eu tenho uma marca aqui, ó, porque naquele tempo eu gostava muito de mexer no fogão. E é engraçado que eu vou mostrar para vocês que como é que às vezes o pessoal antigo tinha uma sabedoria bíblica sem saber. Eu mexendo no fogão e quase que eu queimei. A minha mãe, naquela aflição, que eu era filho único muitos anos, né? Depois veio minha irmã, ela pegou minha mão, pôs na trempa, falou assim, tá vendo? Se você mexer, você vai queimar tudo. E eu tenho a marca. Muita gente ficou escandalizado, nossa, mas sua mãe, tudo. E esses dias eu estava lembrando disso, porque eu lendo a Bíblia fala, se o olho seu, né, uma parte do seu corpo te faz pecar, arranca ela. Então se eu tivesse, primeiro desobedecendo, segundo, ia perder o corpo todo. Então era melhor que queimasse uma parte do que queimasse o corpo todo. É interessante, né? Então tem umas coisas que a gente vai passando na vida que a gente não entende, né? Alguns mistérios e depois a gente vai assimilando aí. Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos de respeitar o nosso Deus, porque Ele está presente, Ele está vendo tudo. Mas para quando ele voltar, a gente não assustar não. Para a gente continuar normal. É a gente tentar levar uma vida com amor, amar ele sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Né? E respeitar, a gente tentar agir realmente
na nossa vida com a santidade é fácil? Não, não é fácil, gente. Não é fácil. Cada um tem um espinho na carne. Eu tenho o meu, você tem o seu. Mas Deus sabe o coração de cada um, né? Então, essa palavra de hoje, ela assim, do respeito. Vamos respeitar o nosso Deus. Amém? Vamos respeitar Ele. A gente tem algumas experiências no dia a dia com o filho. Nós, se somos filhos, vamos fazer com Deus assim como a gente quer que os nossos filhos façam conosco. Glória a Deus!